você que nos acompanha através da TV Atitude. No nosso quadro Atitude Entrevista de hoje, nós estamos recebendo a psicóloga Wanderli Lima, ela que exerce a psicologia há 2 anos, formada pela Unifor. E na pauta desta nossa conversa, iremos falar sobre suicídio. O município de Itapajé registra muitos casos de suicídio ao longo do ano. Somente neste mês de outubro de 2017, 3 casos foram registrados em nossa cidade. O que tem levado as pessoas a cometerem esse ato, a tirarem a própria vida? O que pode ser feito para evitar esse tipo de situação que traz o sofrimento para toda a família? São assuntos que nós iremos discutir para que possamos ter mais conhecimento e mais informações sobre essa situação. Nós iremos conversar com a psicóloga que está aqui gentilmente se disponibilizando a repassar para os nossos ouvintes e telespectadores estas informações. Wanderli, a princípio, que prazer tê-la aqui na nossa TV Atitude para participar conosco do quadro Atitude Entrevista. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Maicon Rios. Bom dia, Atitude FM. Bom dia a todos os ouvintes. Estou aqui com esse intuito justamente de ajudar a população, de ajudar o município, em detrimento de tantos casos que têm ocorrido constantemente em nosso município. O suicídio é algo que realmente merece um olhar mais especificado. É algo que pode trazer também a questão da saúde mental, como também um olhar também pela saúde pública também, né? Isso traz uma consequência que envolve muitos setores, muitos fatores. Propriamente uma cultura social, econômica, uma questão de saúde pública mesmo. Então envolve todo um complexo que precisa realmente de um olhar mais específico, precisa de uma dedicação maior para com o ser humano. É vida. Bom, Wanderli, o suicídio, ele consiste apenas em a pessoa já tirar a própria vida, ou existem fatores antes desse fato ser consumado que já caracterizam ali esse início de suicídio? Bem, eu vou iniciar trazendo um pouco o suicídio, né? Propriamente a palavra sui, ele já diz o que é de si mesmo. Então o suicídio é algo que a pessoa tenta violar a própria vida, tenta realmente dar fim à própria vida. Só que a partir desse contexto também, uma entidade americana criou o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Então, com isso, o que acontece? Foi criado também aqui para nós, no Brasil, o Setembro Amarelo. Por que o Setembro Amarelo? Sinal de alerta, amarelo. Em questão ao que acontece com o ser humano, com as suas afetações, com seus problemas mentais, psicológicos, socioculturais. Então, tudo isso traz, a partir dessa afetação, o ser humano em alguma circunstância, em alguma sensibilidade de perda, de fracasso, traz com que ele possa destruturar, e nessa destruturação ele trazer a possibilidade de uma ideação suicida. Então muitos acabam que primeiramente trazendo essa ideação, posteriormente, em detrimento também a alguma situação, ele possa vir a cometer tal situação. Quando a gente fala dessa questão do suicídio, a gente não pode fugir também das questões que acometem isso. Transtornos mentais, normalmente tem uma probabilidade maior, são os transtornos psicóticos. Temos aí borderline, bipolar, esquizofrenia, como tantos outros transtornos mentais que existem. A própria depressão, a ansiedade também pode provocar também. E dentro disso precisa que os familiares, as pessoas em torno, possam estar atentos a estas pessoas que às vezes mudam de comportamento, muitas vezes se isolam, muitas vezes com a grande afetação que muitas vezes do psicológico passa a representar no comportamento. Pronto, inclusive é importante
que o telespectador e que o ouvinte da Atitude FM possa observar esses fatores de riscos. Já são, a pessoa já dá sinais em que a família já pode ficar ali atenta, já pode ficar em alerta e que aquela pessoa pode vir a cometer um suicídio. Então, Wanderli, eu gostaria que você repetisse mais uma vez, então, esses sinais que as pessoas já deixam a transpor da sua insatisfação com a vida. Sim. Trazendo novamente a questão mental, por tantos transtornos, se faz necessário. Mas como que eu posso saber se eu tenho um familiar que ele apresenta um transtorno mental acometido de um bipolar, do borderline, de uma esquizofrenia? Obviamente que quem vai diagnosticar isso não é o familiar, não é o psicólogo. Quem vai identificar isso é uma ida desse sujeito, desse paciente, até um consultório psiquiátrico, onde o psiquiatra vai realmente atendê-lo e vai diagnosticá-lo. Possivelmente, ao diagnosticar algo, terá uma medicação e, normalmente, ele pede para ter um acompanhamento, um atendimento psicológico, onde ficam os dois tratamentos, o medicamentoso e o atendimento psicológico, caminham juntos, de mãos dadas, né? Esses são os transtornos mentais que acometem também uma possibilidade de suicídio. Quais são os psicológicos? Né? Os psicológicos vão trazer justamente perdas, sensação de fracasso, perdas por um familiar, perdas por um emprego. Então, vão trazer novos movimentos de sentimentos. Sentimentos que muitas vezes provocam uma insegurança, sentimentos que muitas vezes provocam uma sensação de inutilidade. E é aí que esse ser humano busca uma fuga. Na realidade, Maico, o suicida, ou que tem a ideação suicida, ele não deseja necessariamente acabar com a vida, e sim com o sofrimento momentâneo. Há uma ambivalência nesse termo. É o posicionamento de querer viver e, ao mesmo tempo, de querer morrer, porque eu quero sair daquele sofrimento. Então, é complexo. Ainda hoje, é um tabu muito grande falar sobre o suicídio. Alguns anos atrás, não se falava em mídia, não se falava em locais para até não incentivar. Hoje, eu acredito que a própria sociedade já vê essa necessidade de ser discutido nas universidades, de ser discutido em sala de aula, até mesmo pelo índice, que a cada dia, mesmo sendo uma questão própria de escolha do ser humano, ao mesmo tempo também é uma escolha que não tem classe, que não tem cor, que não tem raça, que não tem nível social. Propriamente crianças já tentaram suicídio. Adolescentes, um número grandíssimo de jovens, com isso também, bem recente tivemos aquele jogo Baleia Azul, onde tivemos um índice altíssimo em todo o território nacional, e ao mesmo tempo, homens. Qual é essa questão de estatísticas? No Brasil, a cada 45 segundos, uma pessoa tenta ou comete o suicídio. No mundo, a cada 40 segundos. E nesses casos, então, em que são registrados estes índices altíssimos, o maior percentual de pessoas que tentam contra a própria vida, são homens ou são mulheres? De acordo com as pesquisas, homens chegam, de fato, a realmente cometerem o maior índice de suicídio, está entre o sexo masculino. O homem, ele é mais constante no sentido de que ele é mais decidido. Então, muitas vezes também, o que mais acomete, de acordo com as pesquisas também, o homem a cometer o suicídio? Tem um grande sociólogo, Emile Durkheim, eu tenho muitas leituras a partir dele, e ele coloca que a maior parte do suicídio entre os homens está relacionado à vida financeira, o social, o econômico. Isso mexe muito com o homem. Então, quando ele se encontra numa situação, vamos dizer,
Perdeu o emprego, por exemplo. Tem uma família para ser sustentada na maioria das vezes, ou não, mas mexeu com o econômico, mexeu com a vida social daquele ser humano. Então, muitas vezes, ele não tem uma estrutura para suportar aquilo ali. E acaba que por cometer realmente o suicídio. Então, o alto índice está mais relacionado por esse lado. Isso não quer dizer que não possa vir outras situações. Situações, muitas vezes, pode-se também a perda de um ente querido. Pode gerar uma desestrutura nesse ser humano que ele pode se sentir sozinho no mundo. A perda de um filho, a perda do pai, da mãe, enfim, de alguma pessoa muito próxima. Pessoas que você tem no seu convívio ali diário, que é muito próximo de você, que às vezes a dor é muito suportável. Então, sente a necessidade também de fazer algo que possa também estar sanando aquela dor, naquele momento. Vanderly, e quais são as medidas de prevenção ao suicídio que poderão ser realizadas pelos familiares, amigos ou até mesmo os colegas? Que tipo de ações podem ser tomadas para se evitar o suicídio? Bem, o que acontece? É muito interessante que a gente possa estar atento, atenta, por exemplo, simples comentários. Nós vivemos muito, Michael Rios, diante de um senso comum. O que acontece? Temos que estar atento às falas, porque a fala, ela vem nivelada ou muitas vezes mascarada de um sentimento de incompreensão, de rejeição. Então, muitas vezes a gente precisa ficar atento às simples palavrinhas das pessoas. Eu não sirvo para nada. Eu desejo ir embora, eu não faço parte desse mundo. Então, tem muitas palavras que muitas vezes um familiar, um amigo, um parente, um vizinho, muitas vezes a gente descarta. E o que a gente faz também? Entra no senso comum. Deixa de bobagem. Só que, qual é o movimento que podemos trazer para uma pessoa que traz um comentário como esse? Sentar com essa pessoa, ouvi-la, às vezes quer uma atenção de escuta, nada mais. Eu costumo perceber, diante desses 5 anos de curso, que a gente sempre está revitalizando, está sempre estudando, fazendo leituras, participando de cursos, eu costumo perceber que o que é forte no ser humano é uma grande ausência de escuta do sentimento dele. O ser humano, ele não fala do sentimento. As famílias não falam do sentimento. Se você está alegre, você está feliz, mas você não sabe expressar, verbalizar o porquê, o motivo daquela felicidade. Eu estou bem. Então, é muito singularizado. Eu estou bem. Se estar triste, por que essa tristeza? Devemos investigar. Devemos instigar as pessoas próximas a nós a falar desse sentimento. Se está triste, qual o motivo? O que aconteceu? A partir do momento que a pessoa começa a externalizar o sentimento, ela começa a absorver e, ao mesmo tempo, falar de um autoconhecimento para ela mesma. Quando a gente se prende nessa situação de que muitas vezes a gente fica nessa rotulagem de palavras vão, palavra vem, do senso comum, a gente fica cada vez mais adoecido. Em detrimento também disso, também a gente tem aí um alto índice de depressão, de ansiedade. Por quê? Porque a gente cala. Né? Uma outra situação também, que é muito relevante também, o tecnocentrismo. Nós vivenciamos um mundo tecnocêntrico, o mundo das redes sociais. Então, tudo isso também influencia. A própria mídia. Tudo isso mexe com a cabeça da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, do idoso. Temos um índice muito grande também, em todas as faixas etárias. Não se distingue somente porque é do sexo tal que tem um grande índice. Todos estão passando por uma mesma situação crítica, muitas vezes, de se ausentar da vida, sendo que muitas vezes
esquecem o lado belo, o bom, que é viver. A prática de viver a vida numa existência vivificada no meio social, no meio familiar, traz, quando a gente dá o maior valor para ela, uma essência maior. Uma certificação de que eu estou presente no mundo. O sujeito mundano, o sujeito que vivencia, que existencia a sua própria vida. E o que não deve ser feito pela família? Que tipo de atitude deve ser evitada para que isso motive ainda mais aquela pessoa a cometer o ato contra a vida? Bem, nós não podemos ignorar o simples comentário. Nós não podemos ignorar diante de um atrito, diante de um conflito, seja familiar, seja social. Nós não podemos ignorar